próxima, cubra a sua cabeça. Nós iremos orar pelo seu pai, irmão Adelino, que está com uma pressão meio alterada. Vamos orar por ele. Senhor Deus, eterno Pai, Pai de amor e santo, nós te apresentamos a vida do teu servo, Senhor. E esta é a razão de ele não estar aqui nesta noite, Senhor. Alcance a vida dele nesse momento. Controla essa pressão, Senhor. Cura, restaura, faz a tua obra, Senhor, poderosa. Ó Pai de amor, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Só desejo do Pai do Senhor. Meu pai ele está com a pressão um pouco alta, por isso que ele não está com o culto hoje. Peço que os irmãos orem por ele e pela minha família, né? Os dias têm sido difíceis, mas vai ao nosso Deus, né? Irmãos, eu vou ler em Romanos. Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que Deus há de ser revelada. Porque ardente é a expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém, irmãos, até aqui. Irmãos, como eu disse de início, os dias têm sido difíceis, as batalhas têm sido travadas, mas Deus revela sempre coisas boas para os seus servos. Deus sempre nos mostra o caminho que nós devemos seguir, mesmo que as batalhas sejam grandes, as batalhas sejam difíceis, mas Deus sempre há de revelar coisas grandes no meio do teu povo. Deus ele é fiel para cumprir tudo que ele promete para o teu povo. Deus ele é grande, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é muito poderoso. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Às vezes nós chegamos aqui no culto, sentamos ali no banco, às vezes até não conseguimos dar um glória a Deus, porque as aflições são grandes, mas maior é o Espírito que está em volta, Deus que está no mundo, porque Deus ele há de fazer coisas grandes no meio do teu povo. Na sexta-feira eu fui com um colega de trabalho e foi muito, como eu posso dizer, ninguém esperava, porque uma cirurgia simples de apêndice, né? Ele foi fazer a cirurgia e acabou não dando certo a cirurgia. Ele voltou para fazer a cirurgia. Quando ele foi retornar para fazer a cirurgia, ele não resistiu e acabou falecendo. E que eu tirei disso dessa semana para mim? Que também não sabemos os dias de amanhã. Então, mesmo que as aflições sejam difíceis, mesmo que as coisas venham, as situações venham nos apertar, chegar a falar, meu Deus, não estou aguentando mais, mas nós temos que crer que Deus é maior, porque não sabemos os dias de amanhã. Amanhã Deus pode te chamar. Você está preparado para o que Deus tem para você, para o que Ele pode te levar para o céu? Deus ele faz coisas maravilhosas. Deus, e mesmo você não vendo, mas Deus está cuidando de você. Deus vem cuidando do teu povo. Ele vem mostrando isso. Não é de hoje que eu falo isso. Deus ele vem mostrando até para a minha vida que Ele é grande, que Ele é fiel. E aqui essa pregação é uma pregação muito abençoada. É uma pregação que Deus faz coisas maravilhosas. É uma pregação abençoada. E eu creio que Deus tem uma obra na vida de cada um aqui. Deus ele vai abrir a boca. Deus faz mesmo isso. Porque Deus ele é grande. Deus ele é fiel. Deus ele cumpre tudo que Ele promete. Ele revela coisas no meio do seu povo e faz coisas acontecer. Por mais que seja difícil, mas Deus está aqui. Deus pode fazer. Então creia, dá glória a Deus, porque Deus ele vai fazer na tua vida. Ele faz, irmão, Ele faz. Eu sei que está difícil, está mesmo. O mundo está mal, a gente tem um governo no Brasil que não apoia os cristãos. Mas Deus ele é grande, Deus ele é fiel. Não temos que crer em política ou
fazer coisas no meio do teu povo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é grande. Então glorifica a Deus, porque Deus, Ele vai fazer na minha e na tua vida coisas inimagináveis, coisas que você vai falar, meu Deus, está acontecendo isso? Vai estar acontecendo sim, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é grande. Deus, Ele pode fazer. Ele vai fazer, porque Ele pode fazer, Ele vai. Entendeu? Então são situações que acabam acontecendo no meio de nós, que a gente não consegue, não entende, acha difícil, não consegue ver saída. Mas Deus, Ele faz. E faz perfeito e faz no tempo dele, que é o mais importante. Tá bom? Então é isso que eu deixo para os irmãos. Creia que Deus, Ele é grande, que Deus, Ele é fiel e Ele merece toda a honra, toda a glória. Amém. Jesus, em tua presença, vamos cantar? Vimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, vimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só cada glória que você deu cada glória que você der, você pode ter na sua vida nessa noite. Cada glória que você der, o céu se abre, a glória desce. O Senhor te visita. Estamos nós aqui. Estamos nós. E você adorando a Deus, o acesso está aberto. O Santo dos Santos já pode ser adentrado pela tua vida pelo novo e vivo caminho. O véu do templo já se rasgou de alto a baixo. Você tem acesso ao fundo da graça. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Daniel, primeiro capítulo. Vamos ler apenas um versículo, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu vou fazer a leitura só da primeira parte numa outra tradução, uma tradução mais atualizada, que diz assim: ó, Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Na última vigília que nós tivemos ali na nossa sede, a nossa pré-leitura ali do culto da mocidade que antecede, fez a leitura desse capítulo, dessa história. Eu fiquei pensando um pouquinho logo em seguida o que eu podia extrair disso daqui. E a primeira coisa que eu me parei para pensar foi que a comida do rei devia ser muito boa. Se hoje às vezes a gente já come bem, imagina um rei, imagina o presidente da república, deve comer muito bem, né?
Imagina um rei, deve comer muito bem. E se eles iriam comer da mesa do rei, então ia ser muita coisa boa que tinha ali para comer. Provavelmente ia ter muita coisa proveitosa, saborosa, e eles colocaram o seu coração não se contaminar. E a gente vê mais para frente que eles pediram que se alimentasse só com legumes, né? E água. E eu parei para pensar, e se a gente continuar, seguir a ler a história, nós vemos que após o tempo ali de teste, eles estavam mais formosos, né? Estavam mais fortes. E pensando nisso, irmãos, e pesquisando um pouquinho, os legumes, a gente vê alguns, não sei se tem algum irmão vegetariano aqui, os legumes não dão pra gente todas as proteínas que a gente precisa. A gente vê hoje os vegetarianos, para completar a dieta, eles precisam tomar algumas vitaminas, né? Porque não é completo. A gente vê que o que faz o crescimento muscular são as proteínas, né? Isso daí não tem nos legumes. Então o primeiro ponto que eu me parei para pensar é o quê? Que eles estavam mais viçosos, mais fortes, não pela dieta que eles fizeram, mas sim pelo propósito que eles estavam, né? A primeira coisa que eu parei para pensar foi essa daqui. O primeiro mistério aqui que eu vi é esse daqui. Por quê? Porque não tem como você estar mais forte se você não, fisicamente, se você não está se alimentando com todos os nutrientes que você precisa. Então o primeiro ponto que eu parei para pensar é esse daqui. O milagre já começou aqui. Só por quê? Só pela decisão. E é isso que eu queria parar para pensar com os irmãos hoje. Porque seguir a Cristo, seguir ao Senhor, é uma decisão. E é uma decisão que nós precisamos fazer continuamente. E a decisão de seguir a Cristo, ela muda todas as coisas. E ela muda a realidade física com a qual nós vivemos. E é isso que eu parei para pensar e nós vamos meditar rapidamente nessa noite. E passando para frente, eu vou fazer algumas citações. Depois, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta, e eu vou citando os versículos e os pontos, e a gente pode ir meditando junto. A bênção, e o que eu fiquei pensando, e eu marquei aqui, foi que a bênção, e o primeiro capítulo, no versículo 17, diz assim: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Um pouquinho antes, Daniel decidiu, e os outros 3 que estavam com ele o seguiram. Os outros 3 que estavam falando: eu decidi que nós vamos junto com você. E o que eu parei para pensar, nós precisamos estar juntos e ter pessoas, e eu até já falei disso aqui, acho que com os irmãos, quando a gente fala lá do paralítico, lá em Marcos, no capítulo 2, ele era paralítico, mas ele tinha 4 amigos dispostos a ajudar ele. Dispostos e não mediram esforços para ajudar ele, porque eles chegaram na casa onde Jesus estava e estava muito cheio. E é capaz de ele falar, olhou um para o outro, e agora? Nós precisamos chegar ao mestre, mas está cheio. Mas eles tinham disposição, não, vamos arrumar um jeito, vamos subir aqui, vamos abrir o telhado, vamos levar ele até o Senhor, porque eles tinham certeza, a convicção, que se eles chegassem ao Senhor e apresentassem a causa deles, o Senhor poderia e faria um milagre. Mas ele estava com gente ali que disposta, decidida a chegar até o Senhor, decidida a ajudar ele. E às vezes a gente pode parecer difícil, né? Não tem espaço aqui. Se a gente está com gente, e se a gente é talvez uma pessoa que começa um pouquinho difícil, a gente já fala, não, eu acho que não vai dar, está cheio, eu não consigo chegar até o Senhor, a gente não vai conseguir presenciar o milagre. Se nós decidirmos isso no nosso coração, nós precisamos seguir, nós precisamos continuamente escolher seguir ao Senhor. E a escolha de seguir ao Senhor muda a nossa visão, né? Aqueles jovens viram, aquele amigo viram, está cheio, não, tem um outro lugar, tem um outro jeito de chegar. E o que o Senhor nos dá é essa visão, é o que nós precisamos ter.
É o que nós precisamos ter para seguir ao Senhor. Quando no livro, os 12, eles vão, Moisés já passa o Rio Jordão, e eles se deparam agora com Jericó, e está tudo muito cheio, e está tudo impossível, mas o Senhor dá ordem, e vai, e acontece, e eles decidem seguir ao Senhor. Quando Josué e Caleb vão com os outros 10 espias, e eles vão ver lá a terra e falam, ó, tem muita coisa difícil, tem muito gigante, tem muita coisa boa assim, mas os 10 que estavam com ele falaram, ó, a gente não vai conseguir, porque eles são gigantes, eles são fortes, mas Josué e Caleb, eles falam, eles são fortes, eles são gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará conquistar a terra. Quando nós decidimos seguir ao Senhor, nós temos uma outra visão. O Senhor muda a nossa visão do natural. Nós precisamos entender que o mundo natural existe, o mundo espiritual existe também. O mundo natural, ele não pode influenciar o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual tem a capacidade e pode influenciar diretamente o nosso mundo físico, o nosso mundo natural. Nós precisamos acreditar que decidir seguir ao Senhor pode mudar todo o nosso quadro. O espiritual pode mudar todo o nosso quadro físico. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que tudo que foi escrito passaram e aconteceu com gente normal. Às vezes a gente se depara com situações difíceis, situações às vezes do nosso dia a dia, e parece muito impossível para a gente, parece muito complicado. E ontem, no culto nosso no Brasilândia, muito abençoado, a dificuldade para chegar lá foi meio grande, né? Mas a bênção foi maior ainda. O Senhor falou conosco, e o testemunho, a história que o pastor Jonathan contou é verdade. O meio espiritual faz coisas grandiosas no nosso meio físico, e isso até nos dias de hoje. Nós podemos e acreditamos que isso é verdade. Nós precisamos decidir seguir ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa decisão influencia outras pessoas. A nossa decisão influencia as pessoas que estão ao seu lado, do nosso lado. E a bênção do Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, vem através da nossa decisão de seguir ao Senhor. A decisão de seguir ao Senhor é uma decisão que precisa ser feita continuamente. Nós, dia após dia, nos deparamos com situações difíceis, com situações que às vezes parecem impossíveis, mas nós precisamos acreditar que o Senhor nos fará prosperar, o Senhor nos fará conquistar. E às vezes a gente pensa que conquistar é muita coisa, é coisas grandes, mas conquistar é conquistar a salvação da nossa casa, é conquistar a salvação da nossa família, é o Senhor nos abençoar continuamente na casa dele, nos ensinando, nos impulsionando a falar do nome dele. Isso é prosperidade. Isso é o Senhor no nosso meio. É o Senhor fazendo coisas grandiosas como ontem no nosso meio, falando no nosso coração. A dificuldade foi tão grande, mas quando nós chegamos na rua, o Senhor já começou a falar no meu coração. No hino da harpa que estava cantando, o Senhor estava falando aos nossos corações. Irmãos, nós podemos ver a dificuldade e escolher parar ou escolher seguir. Senhor, eu decidi te servir, então eu vou servir. Eu vou continuar contigo. Pode estar difícil, pode ser difícil o caminho. Um dia está mais difícil que o outro, né? Mas o Senhor nos fortalece em todos esses dias. Nós precisamos entender que aquilo, quando Josué está falando, ó, vocês escolham, vocês estão no meio aí, Josué está perto de morrer já, e ele fala, ó, vocês podem escolher a quem vocês vão servir. Vocês podem escolher os outros deuses, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar seguindo o nosso Deus. A escolha de servir a Deus, muda todas as coisas. O milagre acontece a partir da nossa escolha. Quando Elias está lá e vai fazer, antes dele fazer cair fogo do céu, o que ele faz? Ele chega, ó, vocês escolham aí, ó, se Baal é Deus, vocês podem servir, mas se vocês acreditam que o nosso Deus é o verdadeiro Deus, então sigam. Aleluia. Então sigam. Que o milagre acontece, mas nós precisamos
colocar em nosso coração que nós vamos seguir ao Senhor, eu e a minha casa, por mais que as dificuldades venham, por mais que as tribulações, que a sociedade nos empurrar, quando nós estamos vendo na escola dominical, está ficando cada vez mais difícil a sociedade, querendo colocar coisas no nosso meio, mas por mais que essas coisas venham nos apertar, nós continuaremos seguindo e servindo ao Senhor, como Ele nos colocou, quando Ele nos deixou a sua palavra. Nós precisamos continuar desse jeito. O Senhor nos deixou a palavra dele, a sua palavra, para que nós sigamos a cada dia. Nós precisamos entender que às vezes nós precisamos tirar coisa realmente do nosso meio. Quando o Senhor chama Abraão lá para, Abraão, sai do meio da tua parentela aí, que eu vou com você. E aí Abraão sai, mas ele leva Ló com ele. E o Senhor só fala com Abraão de novo, depois que ele se separa de Ló. E eu marquei essa referência, que é Gênesis 13 e 14. Eu vou ler porque às vezes nós precisamos, às vezes o Senhor nos direcionou para fazer alguma coisa e nós estamos na direção dele fazendo, só que às vezes a gente precisa deixar alguma coisinha que está nos impedindo. Gênesis 13 e 14 diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, depois que ele tirou, aí que o Senhor voltou a falar com ele. Às vezes a gente está na direção realmente, o Senhor mandou eu fazer isso daqui, eu estou fazendo, eu estou servindo, mas às vezes tem alguma coisa que está impedindo, realmente impedindo a voz do Senhor de chegar até nós. E nós precisamos ter sensibilidade para entender o que é isso. Teve que acontecer uma situação para Abraão falar, vamos separar. E aí quando separou, o Senhor voltou a falar com ele. Então nós precisamos entender que às vezes é alguma coisa que está nos impedindo de chegar até o Senhor. E é uma coisa que não parecia dar. Eles estavam bem, eles estavam juntos, o Senhor estava prosperando os dois, deu uma briga porque os dois, a terra dos dois, os animais dos dois estavam demais. Mas o Senhor estava prosperando, estava parecendo que estava tudo certo, mas o Senhor não estava falando com ele. Estava prosperando, tinha muita coisa, tinha muito gado, mas o Senhor não estava com ele. Estava aparentemente seguindo a direção do Senhor, mas o Senhor não estava com ele. E nós precisamos ter essa visão, que às vezes a gente está no caminho, eu decidi, eu coloquei no meu coração e eu estou seguindo, mas às vezes tem alguma coisa que eu preciso abrir mão, tem alguma coisa que eu preciso deixar para trás. E às vezes estou falando aqui de uma coisa pequena, porque às vezes já aconteceu comigo, é uma coisa, não, mas isso não tem nada a ver, isso é tão pequeno. Mas nós vemos que grandes quedas, elas não acontecem por coisas grandes, né? Às vezes é um detalhezinho que a gente vai deixando aí, e vai crescendo, e quando a gente vê, já não tem mais. Nós precisamos nos atentar a essas coisas pequenas. A decisão de seguir ao Senhor é que muda todas as coisas. Quando os 3 vão ser jogados lá na fornalha, o rei disse: vocês não vão se curvar? Não, nós escolhemos, nós já decidimos lá atrás, quando nós chegamos aqui, que nós vamos servir ao Senhor. Nós decidimos lá atrás, quando nós chegamos aqui, nós colocamos no nosso coração que nós vamos seguir ao Senhor, que nós vamos servir ao Senhor continuamente. E aí o milagre aconteceu, por quê? Por causa da decisão. Tudo que, até os soldados que foram jogar ele lá na fornalha foram queimados. E as cordas também que prendiam, porque eles foram jogados presos, né? Depois eles estavam andando soltos. Vejo 4 homens soltos, andando na fornalha. Pelo quê? Pela decisão de seguir ao Senhor. Pela decisão de continuamente seguir ao Senhor. Nós precisamos ter isso aqui, se dobrar diante do rei. Não, mas é a morte, nós vamos ser jogados. Mas nós decidimos seguir ao Senhor. Daniel lá na frente foi jogado na Copa dos Leões, né? Foi jogado, mas não, eu decidi servir ao Senhor. Essa ocasião de Daniel aqui, eles tramavam contra Daniel, eles estavam procurando alguma coisa para encurralar. Por quê? Porque ele tinha decidido e ele era mais próximo que todos os outros inteligentes lá. Eles tinham inveja de Daniel. E aí, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que eles fazem esse tratado com o rei e Daniel fica sabendo, e ele vai fazer o quê? Ele vai lá orar. Ele vai, como de costume, diz assim, como de costume, Daniel foi para o seu quarto, abriu a janela, voltava para Jerusalém e foi orar. Às vezes as pessoas até tentam
nos fazendo mal, né? Até tentam dificultar. Mas o que nós precisamos fazer ao modelo de Daniel? Vai falar com o Senhor. Vai conversar com o Senhor. Ó, Senhor, estão tentando fazer mal para mim. Eu estou fazendo a tua obra. Eu decidi, eu estou fazendo. Eu estou sendo tão dedicado aqui na tua obra. Mas as pessoas não estão colaborando. Não estão me ajudando. Eu estou fazendo. Eu estou dirigindo. Está tudo muito bem. Mas as pessoas parece que não me querem lá. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor que foi lá para o quarto dele. E ajoelhou e falou com o Senhor. E aí continua todo aquilo, né? Toda aquela trama, e é jogado lá na cova dos leões. Mas ele tinha decidido lá atrás que ele ia seguir o Senhor. E o Senhor foi com ele lá dentro. Às vezes a gente precisa ser jogado, né? Lá no fundo do poço. Mas o Senhor está conosco. Quando a gente decide, quando a gente coloca no nosso coração que nós vamos seguir, o Senhor vai conosco. Quando nós temos a decisão firme no nosso coração. E o que acontece? Quando o rei chega lá, Daniel, seu Deus, te livrou aí. Aí, ó rei, meu Deus esteve comigo todo esse tempo. Por quê? Porque ele decidiu. Porque ele decidiu. Uma geração, uma cidade foi impactada. Os moradores dali foram impactados pela decisão de um homem. Nós podemos impactar toda essa geração. Com o quê? Fazendo grandes coisas? Não, fazendo uma coisa. Decidindo seguir o Senhor. Nós podemos impactar a nossa família. Lá no nosso emprego, lá na nossa escola, lá na nossa realidade. Com o quê? Com a decisão de seguir ao Senhor. Com a decisão de continuamente escolher seguir ao Senhor. Estava acompanhando o pastor Jairo Caílo, acompanhando ele pelo Instagram, uma bênção, e ele numa mensagem, ele falou: irmãos, nós precisamos perder aí o costume de falar, eu estou indo, eu mandei até para o Nildo, perder até o costume de eu estou indo para o templo adorar. Nós precisamos ter o costume também, eu estou indo para o trabalho adorar. Eu estou indo para a escola adorar. Como que eu vou adorar? Com o meu jeito, com o meu corte, com o tratado, com a decisão de seguir ao Senhor. E o Senhor vai nos honrar. Nos honrar como? Vai salvar almas. Às vezes a gente ora tanto pela nossa família. E como que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou escolher decidir ao Senhor. Seguir ao Senhor em todos os aspectos da minha vida. Em todas as situações. Não é só vir no templo, não. É lá fora, é na escola. É assim que eu vou impactar. É assim que a minha família vai ser salva. É assim que eu vou impactar esse mundo. É assim que a nossa geração vai ser marcada. Com a nossa decisão de servir e seguir ao Senhor. Com a nossa decisão verdadeira de seguir ao Senhor. Muitas vezes eu já parei de pensar, não, nós precisamos marcar essa geração, e a nossa geração precisa ser marcada, jovens. Nós precisamos realmente marcar essa geração que as pessoas falam, não, essa é a pior geração que já teve, né? A geração mais corrompida, mas nós não podemos aceitar isso, jovens. Nós estamos aqui, essa é a nossa geração, nós não podemos nos conformar com isso daí, não. Nós estamos numa geração, nós vamos marcá-la, com o quê? Com a nossa decisão, com a nossa escolha de seguir ao Senhor. De servir ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos realmente, e o Senhor vai nos abençoar. Às vezes a gente vai ser jogado sim, na fornalha, na cova, às vezes a situação, todo mundo vai estar contra a gente, mas se o Senhor estiver com você, irmão, já é o suficiente. Todas as pessoas estão indo contra, estão falando mal de você, mas se o Senhor está com você, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor é por nós, quem será? Quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? Quem vai querer te julgar se foi o Senhor que te justificou? Quem é que vai querer falar alguma coisa sobre você, ao seu respeito? Se foi o Senhor que te chamou e te colocou aqui, quem que vai querer falar alguma coisa? É o Senhor que nos capacita continuamente, mas nós precisamos escolher e colocar no nosso coração: Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Por mais que eu seja fraco, por mais que eu tenha dificuldades, mas eu vou te servir. Eu vou te servir com tudo que eu tenho. E às vezes tudo que eu tenho, às vezes parece pouco. Mas com o Senhor, Ele não precisa de quantidade. Ele precisa de gente disposta a seguir. E que nós escolhamos a cada dia seguir ao Senhor, servir a Ele. Por quê? Porque tudo depende da nossa decisão de seguir ao Senhor. Aleluia.
Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a luz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, mas novas de salvação sem mar, eu lhe darei então, com paz no coração, seguindo a Cristo, sem mais dilação. Cristo comigo vai, eu irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa os desafios que a vida nos impõe, não importa se o diabo ele faz arapuca, se ele coloca laços no nosso caminho, não importa, se Jesus ele vai conosco, ele vai indo adiante de nós, despedaçando os ferros de ferro, quebrando as portas de bronze, endireitando os caminhos tortuosos, nos dando a riqueza da escuridade e as riquezas encobertas. Se Cristo vai contigo, meu irmão, você é a maioria. O salmista diz: Senhor, com o Senhor nós saltaremos muralha, e o teu nome é glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a vida da nossa irmã Josi, né? Está cooperando conosco a vida da igreja. Deus é conosco. Deus é conosco também, viu, irmão? Deus abençoe, as portas estão abertas. Irmão, alguém vai querer um culto na sua casa?